estamos nos aprofundando em cada milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo, e buscar compreender em cada milagre registrado nos evangelhos o propósito através dos milagres. Nós tendemos a achar que o milagre é um fim em si mesmo, ou seja, que o objetivo é eu receber um milagre e pronto. Mas o apóstolo João diz que o número de milagres realizados por Jesus são muito maiores, é muito maior do que o número de milagres que foram registrados nos evangelhos. Se o objetivo fosse registrar o milagre por si mesmo, então todo o registro da história e do ministério de Jesus ia se resumir nos milagres, porque conteúdo para isso não faltou. Se os evangelhos quisessem ficar só nos milagres que Jesus fez, teria conteúdo para isso, porque João diz que nem em todos os livros caberia o número de milagres realizados por ele. Mas o objetivo não é o milagre em si, mas o propósito através de cada milagre que foi registrado nas Escrituras. Porque, repito, se fosse para registrar o milagre por si mesmo, mais milagres teriam sido registrados. Esses milagres que foram registrados nos evangelhos foram registrados a fim de que possamos compreender um propósito através de cada um deles. E eu queria ver com você hoje um milagre realizado na vida do cego chamado Bartimeu. Vamos ler aí a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35, diz assim: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar, repita, voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Nós estamos aqui diante de um homem, diferente do primeiro milagre que vimos nessa série de ministrações que estamos fazendo. O primeiro milagre que nós estudamos é a cura de um cego de nascença. E a cegueira, eu quero aproveitar um pouco do que a gente viu no primeiro milagre. A cegueira de nascença, ou a cegueira daquele homem que era cego de nascença, representava a ignorância em que a humanidade se encontra com relação ao Evangelho e à vontade de Deus. Biblicamente falando, cegueira simboliza alguém que esteja na ignorância. Por isso que é comum nós vermos uma pessoa ser chamada de cega, não porque ela não vê com os olhos, mas porque ela não entende ou não quer entender algo que lhe é ensinado. Então ela é cega, a expressão cega diz respeito a alguém que não entende, alguém ignorante. E nós vimos isso naquela cura do cego de nascença, que por ter sido ou por ter nascido cego, então a cegueira era uma condição natural dele. Ou seja, o homem está por natureza na ignorância. O homem está por natureza alheio,
distante, sem compreensão da vontade de Deus. É necessário combatermos essa ignorância e abrirmos os olhos dos que estão cegos. Por isso que quando o Senhor Jesus chama Paulo, e ele vai registrar esse seu chamado em sua defesa em Atos capítulo 20, ou se eu não me engano capítulo 21, Paulo vai dizer que Jesus chamou Paulo para que ele devolvesse vista aos cegos. Só que isso era de uma forma simbólica, referindo-se ao ministério de Paulo de pregar o evangelho, e na pregação do evangelho, os cegos, ou seja, os ignorantes, abririam os seus olhos, compreenderiam aquilo que Deus tem para realizar e qual é a vontade do Eterno. Então, uma pessoa que não conhece a vontade de Deus, uma pessoa que vive alheia, ou seja, que não se interessa por aquilo que Deus tem para realizar, ela é considerada por Deus como cega. Só que diferente do cego de nascença, que representa uma cegueira natural, ou seja, alguém que nunca enxergou, esse cego já representa alguém que um dia enxergou. Porque quando Jesus lhe pergunta o que ele queria, ele responde que eu volte a enxergar. Se ele diz que eu volte, então é porque um dia ele enxergou, um dia ele viu. Aquela não era a condição dele. Então esse cego simboliza alguém que um dia ouviu a palavra, simboliza alguém que um dia compreendeu algo, mas que depois de um tempo ficou cego. E isso é visto também pelo conhecimento que ele tinha a respeito. Porque quando ele pergunta para a multidão, o que é que está acontecendo? A multidão responde, é Jesus de Nazaré que está passando. Mas ele tinha um entendimento, ele compreendia as profecias que aquele não era o Jesus de Nazaré, que aquele era o filho de Davi. Então ele tinha um conhecimento prévio, ele já sabia de alguma coisa. Só que alguma coisa aconteceu nessa trajetória que o deixou cego. E isso pode acontecer. Uma pessoa que está abrindo os olhos para o evangelho fica cega. A gente viu isso em Gálatas capítulo 1 no domingo, quando Paulo diz, eu me surpreendo como vocês conseguiram se desviar do evangelho de Cristo para outro evangelho, ou seja, pessoas que tinham aberto os olhos para o evangelho do reino, mas que depois de um tempo ficaram cegas. Isso significa então que esse homem precisa voltar a enxergar, ou seja, ele precisa sair da ignorância onde ele adentrou. Mas eu quero mostrar para você um detalhe interessante, que o versículo 35 diz que Jesus estava indo para Jericó. Diz aí, aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó. Então esse cego estava à beira do caminho de Jericó. A região em que esse cego estava era Jericó. E Jericó também tem um significado muito forte nas Escrituras. Eu quero que você compreenda, não o registro histórico. Isso aqui não é um registro histórico para você saber, que legal, Jesus curou esse cego. Isso aqui é algo que traz por trás de cada evento um propósito. Então não é à toa o fato dele estar em Jericó. Jericó simboliza ou representa alguém que está no mundo profano, no mundo comum, que está caído. Porque olha que interessante, no versículo 31, olha o que diz no versículo 31. Eu quero que você compreenda isso. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou, eis que estamos subindo para Jerusalém. Repita, subindo para Jerusalém. Então preste atenção, para onde Jesus estava? Ele estava subindo para Jerusalém. O destino de Yeshua era Jerusalém. E para chegar em Jerusalém, você sempre vai ler dessa maneira. Quando alguém está indo a Jerusalém, o texto bíblico nunca diz que está indo, sempre diz que está subindo. E
por que subindo? Porque Jerusalém simboliza alguém que está se elevando espiritualmente. Agora, se Jesus está subindo, então Jericó está embaixo. Por isso que Jerusalém e Jericó representam dois extremos. Quem está comigo? Está prestando atenção? Então presta atenção nisso. Jerusalém e Jericó representam dois extremos. Jerusalém está em cima e Jericó está embaixo. Tanto geograficamente, que Jericó ficava cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém ficava a cerca de 700 metros acima do nível do mar. Mas não só geograficamente. Jerusalém está em cima espiritualmente. Como Jericó está embaixo, também espiritualmente. São dois extremos. Jerusalém representa alguém que está na luz. Jericó representa alguém que está em trevas. Jerusalém representa alguém... Jerusalém representa o sagrado, aquilo que é espiritual. Jericó representa aquilo que é profano, aquilo que é carnal, aquilo que é maligno. Por isso que Jerusalém e Jericó vão sempre ser colocadas fazendo um contraste com o outro, uma em oposição à outra. E da onde eu tiro isso? Da parábola do samaritano. Vai aí para o capítulo 10 de Lucas. Olha como na parábola do samaritano isso é simbolizado. E principalmente por se tratar de uma parábola, deve ser interpretado de maneira alegórica e não de maneira literal. Então, olha, vai aí para o capítulo 10. Por isso que em Jericó havia alguém que estava cego, ou seja, alguém que estava na ignorância. Em contrapartida, Jerusalém representa alguém que está na luz, alguém que conhece a palavra. Por isso que eu quero citar um texto para você. Olha o que diz Isaías 2, versículo 3. De Jerusalém, repita, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Olha o que diz Isaías 2, 3. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então, Jerusalém representa alguém que está, ou que conhece a palavra do Senhor. E Jericó representa alguém que está cego, que está na ignorância, que não compreende a palavra do Senhor. E eu quero ver, principalmente aqui na parábola do samaritano, nós citamos isso na aula de quinta, eu quero comentar agora, sobre esse contraste entre Jerusalém e Jericó. Olha o que diz capítulo 10 aqui de Lucas, versículo 30. Diante do que Jesus lhe respondeu assim, aí ele vai citar a parábola. Certo homem descia da onde? De Jerusalém para Jericó. Então está vendo aí? Que isso aqui é uma parábola, gente. Jesus não está contando uma historinha literal, ele está usando uma parábola, que quem está em Jerusalém está em cima, e quem está em Jericó está embaixo. Então sair de Jerusalém para Jericó é cair. Sair de Jerusalém para Jericó é alguém que estava buscando ao eterno e desiste de buscar o eterno e se envolve com as coisas do mundo. Descer de Jerusalém para Jericó se trata de alguém que estava buscando a palavra do Senhor, porque de Jerusalém virá a palavra do Senhor, para alguém que começa agora a se desviar da palavra do Senhor e passa a viver na ignorância. Por isso que quem sai de Jerusalém está descendo. Por isso que Jerusalém e Jericó estão em comparação contrária uma com a outra. Vamos continuar. Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Então você percebe que descer de Jerusalém para Jericó causou o que nesse exemplo? Roubo, espancamento e quase morte. Então uma pessoa que desce de Jerusalém para Jericó, ou seja, uma pessoa que está buscando o que é sagrado e desiste, começa a se envolver com um profano, começa a trazer consequências ruins para a vida dela, porque ela está descendo, ela está declinando. Por isso que até nos dias de Jesus, Jericó era conhecido como um lugar onde, se alguém quisesse ir para um prostíbulo, se alguém quisesse
fazia alguma coisa maligna, imoral, Jericó era o lugar. Por isso que quem ia de Jerusalém para Jericó estava descendo. Agora vamos continuar. Versículo 31. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada, assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Então, veja, um sacerdote também, que por ser sacerdote, tinha o propósito de servir em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. Só que esse sacerdote também faz o quê? Ele desce. Então você percebe que quem sai de Jerusalém está descendo. E aquele cego estava em Jericó, então ele estava caído, ele estava na ignorância, ele estava nas trevas, ele estava distante de Jerusalém. O que ele precisa para sair de Jericó e passar a Jerusalém? Ele precisa voltar a enxergar, ele precisa começar a buscar de novo, compreender a palavra do Eterno. Por isso eu quero que você volte comigo lá para o capítulo 18 de Lucas. Vamos voltar e eu quero ler um outro detalhe aqui no que nós lemos. Versículo ainda 35. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, assentado à beira do caminho. Então olha como quem está em Jericó está distante da palavra de Deus, que ele é colocado como se estivesse à beira do caminho. E na parábola do semeador, Jesus fala sobre sementes que caíram em solos rochosos, sementes que caíram em solos espinhosos, mas também ele fala de uma semente que cai na beira do caminho. Olha o que diz, eu só vou citar para você, está em Mateus 13:19, diz assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, olha como isso se aplica ao Bartimeu, porque ele queria voltar a enxergar, então um dia ele enxergou, ou seja, um dia ele ouviu, um dia ele escutou, mas preferiu ficar na ignorância. Então é aquele que escuta, olha o que diz, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, ou seja, está cega, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo escutado, mesmo um dia talvez tendo enxergado, preferiu se fazer de cego. Então aquele que ouve a mensagem do reino e não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então Bartimeu está à beira do caminho, ele se enquadra a esse homem que um dia ouviu, que um dia compreendeu, não compreendeu, ouviu, mas que não fez questão de compreender e por isso ficou cego. Então como que a cura do cego Bartimeu é a cura de alguém que ficou cego, ouviu a palavra, não se comprometeu com a palavra, não compreendeu a palavra, um dia esteve em Jerusalém, mas desceu para Jericó, mas Jesus passa por Jericó para levar aquele que está em Jericó para Jerusalém, ou seja, para elevá-lo, para devolvê-lo à vista. Mas como é que isso acontece? Vamos aí de novo, vamos ler. Como é que isso acontece? Versículo 36. Assim que ouviu a multidão passando, lhe perguntou do que se tratava. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, mais uma vez eu destaco esse ponto aqui, de que ele tinha ouvido, ele sabia, ele conhecia as profecias, mas ele preferiu ficar na cegueira. E quantos que preferem ficar na beira do caminho, nunca entra no caminho, sempre está na beira, ou seja, está sempre ouvindo, mas nunca está compreendendo nada, está sempre escutando, sempre põe uma pregação no YouTube, sempre vai em algum lugar para ouvir a palavra, mas não compreende, sempre quer subir para Jerusalém, mas fica na beira do caminho em Jericó, ou seja, não se compromete de fato em sair da beira do caminho, porque a semente que caiu na beira do caminho não deu fruto, e é por isso que continua cega, e é por isso que continua na condição em que está. Deus quer nos tirar da beira do caminho. Ou você entra no caminho e vai a Jerusalém, buscando a compreensão do Evangelho do Reino, ou você vai continuar na beira do caminho cego.
E pior, o maligno tem domínio sobre aquele que está na beira do caminho, porque é dito que ele consegue arrancar a semente, ele consegue tirar a semente que está na beira do caminho. Então o diabo muitas vezes consegue atuar na vida de muitas pessoas, porque elas insistem em ficar na beira do caminho. Deus está querendo te tirar da beira do caminho e te elevar, como Ele vai fazer com esse homem. Amém? Agora eu quero destacar primeiro o seguinte: ele chama Jesus de filho de Davi. A multidão chama Jesus de quem é que está aí? Aí a multidão, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era compreendido como filho do carpinteiro, não como filho de Davi. Qual a diferença entre conhecer Jesus como de Nazaré e Jesus como filho de Davi? O que é chamar Jesus de filho de Davi? É reconhecer em Jesus o cumprimento de que viria um rei para governar semelhante a Davi. Ou seja, ele viu Jesus como rei e se reconheceu como súdito. Vamos lá para 2 Samuel 7, você vai compreender por que Jesus é chamado de filho de Davi. Eu estou tirando você da beira do caminho se você não entende isso. Amém? Se você não entende isso, você tem que entender para sair da beira do caminho. Vamos lá. 2 Samuel 7. Segunda Samuel capítulo 7, aqui no versículo 12, Deus falando por meio do profeta Natã a Davi: quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar, escolherei um dos teus, vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E serei seu pai, e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio dos homens. Veja, com quem aconteceu isso? Em quem foi infligido o castigo dos homens? Em Cristo. Então essa promessa está se referindo ao Messias. Vamos continuar versículo 15. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o seu trono se estabelecerá pela eternidade. Diga glória a Deus. Veja que esse filho de Davi é quem herdaria o trono, é quem herdaria o governo, é quem herdaria o domínio. Então, quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, ele não o reconhece como o filho do carpinteiro, ele reconhece como rei, ele reconhece como Messias. Ele diz: aí está aquele a quem foi confiado o trono, ou seja, alguém que tem domínio sobre o que eu não domino, aquele que governa aquilo que eu não governo. Então, o primeiro ponto para sair da beira do caminho é você compreender mais a respeito de quem é Jesus. Você precisa crescer no seu conhecimento a respeito de quem é Ele, porque se eu não cresço no meu conhecimento a respeito dEle, eu continuo na beira do caminho, porque a mensagem que te tira da beira do caminho é a mensagem do reino, e um dos pontos do Evangelho do Reino que nós vimos domingo, é que o Evangelho do Reino está centralizado no rei, como diz Ezequiel capítulo 37, que um rei semelhante a Davi nos seria enviado. Jesus é esse rei, Jesus é aquele que veio para herdar esse trono. Então, quando ele reconhece, aí está
o Messias, aí está o prometido, aí está aquele que vai estabelecer o governo. Então, naturalmente, ele se reconhece como súdito, ou seja, se eu reconheço ele como rei, eu me coloco como súdito desse rei, ou seja, alguém que depende, alguém que necessita, alguém que compreende a soberania dele e a minha posição de servo diante dele. Por isso que depois que ele reconhece, o primeiro ponto é esse: como é que a cura desse cego acontece? Ele conhecia mais sobre Jesus do que aquela multidão. Você precisa conhecer mais a respeito de Jesus, primeira coisa. Segunda coisa que vai tirar esse cego da beira do caminho e trazê-lo de volta à luz, devolvê-lo de volta à sua vista, é que ele clama a Jesus. Segunda coisa, ele pede por misericórdia ao filho de Davi, porque ele diz: filho de Davi, tenha misericórdia. Isso é importantíssimo para você sair da beira do caminho. Só pede misericórdia quem reconhece que não merece aquilo que Deus vai fazer. Eu só peço por misericórdia se eu reconheço que não mereço. Então muita gente ainda quer receber algo do filho de Davi por mérito. Você não recebe nada de Cristo por mérito. O que nós recebemos de Cristo, nós recebemos pela sua misericórdia, que é outra palavra para graça. A misericórdia é a graça do Eterno. Então, o que eu recebo de Cristo, eu recebo por sua misericórdia. Então, não queira fazer por merecer. Clame pela misericórdia dele e declare: Jesus, pela tua graça, manifeste a tua graça em mim. E muita gente continua na beira do caminho também, porque até faz, mas faz buscando méritos diante do rei através do que faz. Não queira obter méritos. Nós aqui, por exemplo, nós não damos ênfase à obra que o homem faz. Então nós não ficamos aqui falando: ó irmãos, nós vamos fazer tantos dias disso, tantos dias daquilo, vamos fazer... Por quê? Isso é tentar mérito, isso é tentar conquistar por mérito. Mas o cego só saiu da beira do caminho quando ele disse: filho de Davi, tenha misericórdia, ou seja, é pela graça, não por obras. Porque se for por obras, então, como diz Paulo, Jesus morreu em vão. Por isso que ele, como rei, me atende por sua misericórdia, diferente de um rei severo. Ele virá numa segunda vez manifestar a severidade, mas ele está hoje manifestando a misericórdia, a graça, proclamando o ano aceitável, mas ainda resta o dia da vingança. Então, ou você aproveita o tempo em que você está para receber a graça, ou quando Jesus voltar como rei, o que ele vai fazer é a severidade. Por isso que ele diz que quando ele retornar, ele vai julgar como rei, ele vai julgar as nações com vara de ferro. O que é isso? Severidade. Não é graça. Nós estamos no tempo de receber a misericórdia do Eterno. Agora, se você conhece quem é Jesus e reconhece a posição que ele está, você vai entender que a graça dele basta para te abençoar. Porque aquele cego entendia: ele é o filho de Davi, ele é o rei, ele é o soberano. Então eu sei que a graça dele, o que eu posso fazer para merecer algo diante desse rei? O que eu posso fazer diante dele, a não ser pedir por sua graça? Terceira coisa que aquele homem faz: primeira, ele compreendia algo a respeito de Jesus. Segunda, ele clamou pela misericórdia de Jesus. E a terceira, ele deu um salto em direção a Jesus, porque Jesus para e diz: mande-o vir até mim. Ou seja, quando é que uma pessoa sai da beira do caminho? Porque uma pessoa pode até estar na igreja, mas ela ainda está na beira do caminho, quando o objetivo dela não é Cristo. Por isso que ele sai da beira do caminho quando ele põe o seu foco, eu ia dizer os seus olhos, né? Mas ele nem via. Mas quando ele põe o seu coração, ele põe o seu foco, ele põe a sua atenção em Jesus. Gente, Pedro estava lá, João estava lá, os 12 discípulos estavam lá, mas ele não quis saber dos discípulos, ele quis saber do filho de Davi. Muita gente continua na beira do caminho porque ela quer saber do pastor, porque ela quer saber do discípulo, mas não quer saber do mestre.
Jesus é o filho de Davi, muito superior a qualquer homem que esteja aqui. Por isso, venha a Ele, clame a Ele, e é Ele que vai tirar você da beira do caminho. Diga glória a Deus. Agora, vamos terminar lá em Lucas 18? A quarta coisa que esse homem fez, vamos voltar lá, já vou terminar. A quarta coisa que esse homem fez, ele respondeu. Deixa aí em Lucas 18. Só vou citar, daqui a pouco a gente vai ler o último versículo para terminar. Mas a quarta coisa que esse homem fez, a terceira ele foi até Jesus, e a quarta, quando ele chega diante de Jesus, ele expõe a Jesus a sua dor. Ele expõe a Jesus a sua cegueira. Ele diz: eu sou cego. Ou seja, Jesus ele tira da beira do caminho aquele que reconhece que está cego, aquele que diz: Senhor, eu cansei. Jesus cura, mas ele cura aquele que reconhece que está doente. Por isso que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parecia óbvio que um cego fosse desejar voltar a ver. Só que é importante a gente destacar que esse cego ele estava acostumado a ficar na beira do caminho pedindo esmola. Pode ser que ele pedisse o que para Jesus? Uma esmola. Ou seja, pode ser que ele pedisse algo que o deixasse mais confortável na beira do caminho. E tem gente que tem gente que está na beira do caminho, mas ela quer se sentir confortável. Está cega, mas ela quer algo que a conforte na sua cegueira. Se você está confortável à sua cegueira, se você está confortável na ignorância, se você está confortável na beira do caminho, então você continuará na beira do caminho. Mas se você compreender que Jesus está presente para te tirar da beira do caminho, te tirar da ignorância, devolver luz aos teus olhos e revelar Ele a você, então você vai responder o que aquele cego disse: eu quero vê-lo. Porque na hora que os olhos dele se abrem, qual é a primeira coisa que ele vê? Cristo. Se você estiver aqui com esse desejo de querer conhecer mais a Ele, de não querer ficar confortável na sua ignorância, porque é mais fácil manter a pessoa confortável na sua ignorância. É manter a igreja na beira do caminho, é manter a igreja ignorante, mas confortável. Vamos dar uma esmola. Vamos fazer aqui alguma coisa que alegre. Fazer aqui alguma coisa que satisfaça a expectativa do público, mas vamos mantê-los na ignorância. Jesus nunca vai te deixar confortável na tua ignorância, é você que decide isso, porque do que depender dele, ele vai abrir teus olhos. Por isso que aquele cego disse: Senhor, que eu volte a ver. Ele diz isso. Então quando ele declara que eu voltes a ver, agora, para encerrar, vamos ler agora o versículo 42 diz: então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus com toda a multidão. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Então veja, qual era o destino de Jesus, para onde ele ia? Ele estava subindo para Jerusalém. E agora que esse homem abre os olhos, o que é que ele faz? Ele sai da beira do caminho e ele sobe. Ele vai junto. Eu acredito que esse é o propósito da cura do cego Bartimeu. Não é só um milagre que está sendo tratado aqui. É alguém que Jesus tirou da beira do caminho e o colocou para subir a Jerusalém. E tanto que Jerusalém simboliza alguém que está subindo, alguém que está se elevando, alguém que está buscando o que é espiritual, que para um judeu, quando um judeu, por exemplo, vai, digamos, mudar do país em que ele mora e vai morar em Israel, ele não faz imigração. Os judeus não diz:
eu vou imigrar para Israel. Os judeus dizem, eu vou fazer aliar. Quando algum judeu vai sair de uma nação para morar em Israel, ele diz, eu vou fazer aliar. Sabe o que é fazer aliar? Subir. Ou seja, há uma compreensão que Jerusalém está acima, que Jerusalém está elevada. É tanto que nós vemos em Apocalipse capítulo 21 que o céu se abriu e a nova Jerusalém desce do céu, porque Jerusalém diz respeito a algo sagrado, a algo espiritual. Então esse homem começa a subir, esse homem começa a se elevar no momento em que Deus lhe abre os olhos. Então você só sai da beira do caminho e começa a subir em direção a Jerusalém quando você sai da ignorância e compreende a palavra de Cristo e compreende a mensagem do reino. Aí você anda no caminho e não vive na beira dele. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria orar para que você saia da beira do caminho e entre no caminho rumo a Jerusalém. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor podia fazer alguma coisa para manter aquele homem confortável na beira do caminho, e por isso o Senhor perguntou: o que você quer? Você quer uma esmola para continuar na beira do caminho? Você quer só um conforto a mais? Você quer só uma bênção? Você quer só uma resposta, mas você continua na ignorância? Você continua na beira do caminho? Quantos, Senhor, que ouvem a Tua palavra, quantos que até vão ao Senhor, mas querem uma esmola para continuar na beira do caminho, querem apenas sentirem-se mais confortáveis. Mas hoje nós queremos declarar: Jesus, abre os nossos olhos. Hoje nós queremos declarar diante de Ti que eu volte a ver aqueles que estão na beira do caminho, que não compreendem a Tua mensagem, que estão em Jericó, ainda não subiram a Jerusalém. Esse é o seu destino. Aquele que entra no caminho sobe. Então não nos deixe, Senhor, continuar na beira do caminho. Tira esse irmão, essa irmã da cegueira. Te ajude-nos, Senhor, a como fez aquele cego, clamar ao Senhor, declarando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Os olhos dele primeiro se abriram para a sua condição de que não merecia, mas também se abriu para o Senhor que podia curá-lo e restaurá-lo. Não é por méritos, não é pelo que merecemos, não é pelo que fazemos, é pela misericórdia. Por isso nós declaramos: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Manifesta a Tua graça aqui, Jesus, tirando esses que estão na beira do caminho, tirando esses que ainda não subiram a Jerusalém, tirando esses que talvez estão até confortáveis, mas continuam na beira do caminho. Pai, abra os nossos olhos, em nome de Jesus. Ore assim comigo: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e não me deixe ficar confortável na beira do caminho, mas abra os meus olhos para que eu siga avante a Jerusalém, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Celebre Jesus com as suas palmas, diga glória a Deus, glória a Deus. Gente, esse entendimento da cura do cego Bartimeu é tão forte que nós vemos isso sendo revelado no profeta Isaías, quando o profeta Isaías diz que nos últimos dias as nações dirão: vamos para Sião, vamos subir para Jerusalém, porque de lá sairá a Torá. Então, num sentido simbólico, mas também num sentido literal, seguindo Jesus, nós estamos subindo para Jerusalém. Amém? Não se conforte na beira do caminho de Jericó. Não fique confortável nessa vida de mentira não, meu irmão. Não fique confortável nessa vida de ignorância. Não fique confortável naquilo que o mundo tem te oferecer. Não queira só vir a Jesus e falar: Jesus, me dá uma benção aqui, para eu ficar mais confortável na beira do caminho. Se você insistir, Ele vai abrir teus olhos e te colocar a caminho de Jerusalém. Amém? Nós vamos agradecer ao Eterno por essa noite, e antes de nós encerrarmos, eu queria pedir para os irmãos que estiverem em condições de contribuírem
com os seus dízimos, com as suas ofertas. Eu peço que você, se assim puder, apresente. Se você não puder, eu peço que você ore junto comigo para que Deus conceda a você condições, que Deus prospere você e que a tua prosperidade sirva para o reino. Amém? Nós, quando temos um compromisso com o Evangelho do Reino, quando você contribui, não é apenas com a igreja que você está contribuindo. É claro que a igreja precisa. É claro que a igreja só está aberta, a luz só está sendo paga, a live só está podendo ser feita porque você tem contribuído para isso. Mas mais do que isso, você precisa entender que você está investindo o teu recurso financeiro no reino, em algo que é eterno, porque o Evangelho que anunciamos, temos buscado que seja o Evangelho do reino. Amém? Então que você tenha um coração aberto para isso. Você que está em casa também, se você desejar, você pode fazer através da conta que está aparecendo aí na tela. Amém? Feche os seus olhos por gentileza. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse entendimento, te agradecemos por essa palavra. Senhor, leva-nos em paz, em segurança. Eu consagro ao Senhor cada dizimista, ofertante, esse irmão que também nos assiste e que o Senhor colocou no coração dele o desejo de ajudar. Não é algo provocado pelo homem, mas algo gerado pelo Espírito, porque ele entende a importância de investir no reino e não apenas naquilo que é passageiro. Senhor, dê condições ao teu povo, a esse que entende, a esse que compreende a importância de investir no reino, que prospere, Senhor. Aqueles que são comerciantes, que têm seu próprio negócio, Senhor, que clientes sejam enviados, esses que talvez estão desempregados, nós intercedemos, Senhor, que ainda essa semana, Pai, que ainda essa semana receba um chamado, receba, Senhor, uma boa notícia. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor cada dia dessa semana. Oramos por aqueles que não podem contribuir, que lhes sejam dadas as condições, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe a todos, fique à vontade, tá bom? Um abraço para todos vocês. Você que está aqui, pode ficar à vontade já. Eu só vou me despedir de quem ficou conosco aqui pela internet. O Aéres ficou aqui, glória a Deus. O Antônio também ficou aqui conosco. Cláudio, Maria Cláudia, o Caio colocou aqui. Deixar a cegueira espiritual é nos abrirmos para o que Deus veja toda a nossa fraqueza e nos sustente. Glória a Deus. Que Ele, com sua misericórdia, transforme qualquer fraqueza nossa em força para a glória dEle. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Um abraço, dona Selma, dona Joana também, a dona Fátima. Glória a Deus. Gente, um abraço para todos vocês. Uma ótima noite. Fique com Deus.